Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Carrefour Brasil consegue reembolso de R$ 1 bilhão na compra do Big. O Carrefour Brasil fez a aquisição da operação do Big, antigo Walmart Brasil, lá em 2021 e pagou R$ 7,5 bilhões. Parece que ele vai receber um cashback de R$ 1 bilhão. Vamos entender nesse BTC News de onde que vem esse R$ 1 bilhão. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui contando um pouco da história dessa transação. Tudo começa com o Walmart, aqui no Brasil, não conseguindo aumentar a rentabilidade da sua operação. E aí o que aconteceu? O Walmart Mundo estava passando por bastante dificuldade, principalmente na sua operação América do Norte, por causa do crescimento da Amazon e outros varejistas digitais. Então o que eles decidiram fazer? Vamos vender várias operações no mundo para ter caixa suficiente para conseguir combater o crescimento desses varejistas digitais. E aí eles escolheram o Walmart Brasil como um dos ativos para vender. Então essa transação saiu lá no dia 4 de junho de 2018. Então a notícia aqui da Exame, Advent International compra 80% do Walmart Brasil. E olha, e só para mostrar para vocês como que essa transação trouxe um prejuízo para o Walmart Mundo enorme. Eles tiveram que fazer uma baixa contábil de 4,5 bilhões de dólares. Então foi praticamente um stop loss. Estamos perdendo muito dinheiro aqui no Brasil, vende para qualquer valor ali para um fundo private equity e vê o que ele consegue fazer, dado que private equity compra uma empresa, tenta valorizar ele e vender mais caro. Então foi basicamente isso, né? Então a Advent pagou 1,6 bilhões de reais nessa transação. Perfeito, tá? E aí o que aconteceu? A Advent começou a ter muita dificuldade de tentar aumentar a capilaridade dessa operação. Tanto é que eu estou mostrando para vocês aqui uma notícia do dia 7 de agosto de 2019. Com dificuldades em rede, a Advent pode acabar com a marca Walmart no Brasil. Então eles estavam com dificuldade de crescer essa operação e tentar, né, valorizar ela acima do valor pago inicialmente. E aí o que eles decidiram fazer? Deram uma melhoradinha nas operações ali no final de 2019, começo de 2020, e aí eles tentaram fazer o quê? Jogar a batata quente para o próximo comprador. Então, ó, notícia do dia 19 de outubro de 2020, varejista Grupo Big pede registro para IPO. Então eles tentaram fazer uma abertura de capital no final de 2020, no entanto esse processo ele foi mal sucedido. Não teve investidores no montante suficiente para fazer essa abertura de capital, pelo menos no valuation que eles queriam naquela época. Então, se você não consegue fazer uma abertura de capital, a segunda alternativa que um private equity tem é procurar um comprador estratégico. Quem foi esse comprador estratégico? Carrefour. Então, ó, notícia do dia 24 de março de 2021. Checkout bilionário. Advent multiplica por 4 o capital investido no Big. Então, olha como essa transação foi muito bem desenhada pela Advent. Ela pagou 1,6 bilhões de reais pela operação Walmart Brasil em 2018. E ela vendeu essa operação por 7,5 bilhões de reais para o Carrefour Brasil. Dado que ela tinha uma participação relevante aqui na operação, o que foi para a Advent foi 6,23 bilhões de reais, ou seja, um MOIC ali de mais de 4 vezes. Então, como operação de private equity, foi linda essa transação para a Advent. No entanto, o Carrefour, ele comprou essa operação do Big para tentar integrar as marcas com as marcas já existentes, até para continuar a estratégia de crescimento no atacarejo com a marca Atacadão. Só que parece que agora teve algum problema ali, dado esse cashback, e agora vamos entrar na notícia principal aqui e vamos entender de onde que vem esse 1 bilhão de reais de reembolso. Bora! O Carrefour Brasil disse hoje que chegou a um acordo com a Advent para reduzir em 1 bilhão de reais o valor pago pelo Big, em contrapartida à quitação de algumas obrigações. A companhia não especificou que obrigações são essas, mas disse que elas não são relacionadas com a performance das lojas convertidas do Big e nem com o potencial de sinergias. Como o Carrefour já havia completado o pagamento do ativo no segundo trimestre do ano passado, a Advent terá que devolver o valor para a varejista. Então, eles falaram que tem algumas obrigações ali que surgiram de última hora e que eles fizeram um acordo com a Advent e ela vai reembolsar 1 bilhão de reais aqui dessa transação. Vamos lá. Pelos termos do acordo, esse pagamento será feito em 3 parcelas: 350 milhões pagos agora, 550 milhões até maio de 2024, corrigidos pelo CDI, e um percentual variável de até 100 milhões de reais que será calculado segundo uma métrica acordada entre as partes. O anúncio pegou o mercado de surpresa. E principalmente, por quê? Porque ninguém sabe de onde que vem essa obrigação. Olha aqui, ó.
Um analista que cobre a companhia disse que, por um lado, o fato das obrigações contratuais não serem relacionadas à performance operacional do Big é positiva. Legal. Por outro lado, abre aspas, há uma falta de visibilidade total sobre quais são essas obrigações e se a parte desse 1 bilhão terá que ser usado para quitá-las de alguma forma. Então, o Carrefour ele foi pouco transparente nessa comunicação para o mercado. Ela só falou que vai receber 1 bilhão, mas não falou de onde que veio e por quê, né, que veio esse 1 bilhão. E é interessante, ó, eu peguei aqui o fato relevante e o fato relevante ele só fala dos valores que ele vai receber da Advent, mas de onde que vem esse 1 bilhão? Não vem. Então, ó, tô mostrando aqui para quem tá vendo no YouTube, o fato relevante ele só descreve eventualmente o que estava escrito na notícia, né? Beleza. Então vamos lá, ó. A leitura de alguns gestores agora à noite, que foi na terça-feira, desculpa, é que o Carrefour provavelmente encontrou algum problema contábil e chegou a um acordo com a Advent para evitar uma briga. Bom, qual que foi esse problema contábil? Eu dei uma investigada rápida aqui no balanço do Carrefour. Eu acho que eu tenho uma suspeita forte. Vamos lá? Então, ó, todo mundo aqui comigo, hein? Eu peguei aqui, ó, o balanço patrimonial do primeiro trimestre de 2021 do Carrefour, que foi o último balanço antes de ele pagar integralmente a operação ali de compra do Big. Então ele ainda estava com um balanço ali meio, né, meio cá, meio lá. Então, ó, aqui do lado do passivo circulante, eu dei uma olhada aqui na conta de provisões. Então, ó, tá vendo aqui, ó, provisões para quem tá vendo no YouTube? Provisões, você tinha aqui, ó, 3 bilhões 290 reais aqui no dia 31/12 de 2021. E aí você aumentou um pouquinho essas provisões aqui para 3 bilhões 342. Então, beleza, tá evoluindo aqui marginalmente um trimestre para outro, né? Aí, o segundo trimestre foi quando eles fizeram o pagamento da última parcela e eles já começaram a consolidar melhor ali os balanços. Aqui você já vê um aumento significativo dessas provisões. Então, ó, tá vendo aqui, ó, provisões? Então, ó, no dia 31/12 tinha lá 3 bilhões 290. Agora, no dia 30/6 de 2022, final do segundo trimestre, já estava com 10 bilhões 713. Bom, como ele é a primeira provisão que você faz depois do pagamento, creio eu que isso tenha sido negociado ali com a Advent, né? Então, existe uma grande provisão que precisa ser feita, que pode ser uma provisão tributária, trabalhista, entre outros. Então, beleza, eu vou usar esse negócio como base zero. Então, 10 bilhões provavelmente foi negociado ali com a operação da Advent, né? Beleza. Aí eu peguei aqui essa mesma posição no final do ano de 2022, ou seja, passou mais um semestre só para ver o que aconteceu. E aí essas provisões passaram de 10 bilhões para 13 bilhões e 702. Tá vendo aqui, ó? Aí vocês estão vendo que a nota explicativa é a nota 18. Eu fui dar uma olhada no que era essa nota 18. Então, ó, essa nota 18, lá no final do segundo semestre de 2022, ele estava assim, ó. Então, você tem aqui a provisão de 10 bilhões e antes era 3 bilhões 290, certo? O que adicionou aqui, ó? Adicionou 7,5 bilhão aquisição Big, provavelmente isso foi acordado ali na transação. Tem mais 135 milhões aqui de atualização e juros, beleza? Aí tem algumas reversões e atualizações, aí aumenta o saldo aqui para 10 bilhões. Ou seja, o grosso veio aqui, ó, aquisições Big. Aqui você tem 6 bilhões de provisões tributárias, você tem 711 milhões trabalhistas e 749 aqui de civil. Então, ó, tô usando isso como base zero, partindo do pressuposto que isso foi negociado. Aí eu peguei exatamente essa mesma nota explicativa do final de 2022. Vamos ver? Então, ó, pá. Então vamos lá, ó. Aqui eles até abriram melhor aqui. Então aqueles 6 bilhões de tributário continua, né? Então tem 2 bilhões de perda provável e 4 bilhões e 400 aqui de perda possível. Beleza, continua ali com 6 bilhões. Só que o trabalhista, pessoal, o trabalhista aumentou pra caramba. Era 700 e poucos milhões, foi para 2 bilhões 288 aqui de risco de perda provável e mais 621 aqui de perda possível, tá? Então, olha que interessante, né? Vocês viram que essa conta, né, depois que eles fecharam a transação até o final de 2022, aumentou bastante. Eles tinham ali 1 bilhão e pouquinho, mais ou menos, foi para 3 bilhões. Então teve um aumento aqui de 2 bilhões aqui nas provisões trabalhistas. A tributária não mudou muito, beleza? Então eu suspeito que seja alguma coisa trabalhista que eles encontraram depois, né, que a transação já estava concluída. E aí eu entrei aqui no detalhe dessa nota explicativa. E tá aqui, ó. Processos coletivos movidos por associações profissionais e pelo Ministério Público. Tá aqui, ó. Em 31/12 aqui de dezembro de 2022, as provisões para processos trabalhistas totalizavam 3,071
bilhões, né, de reais aqui, dos quais 2,9 bilhões são oriundos da aquisição Big. Estão considerados na seção 18.1 das nossas explicativas como parte dos processos judiciais e para os quais foi mensurado para a alocação preliminar do valor justo da combinação dos negócios. Esse valor aqui era de 246 milhões de reais, né? Então, provavelmente, surgiram ali alguns processos voadores que não estavam provisionados ali no balanço do Big, que agora eles tiveram que provisionar, agora no segundo semestre, depois que foi fechada a transação, que não estava ali previsto ali no contrato de compra e venda. Então, o que provavelmente vai acontecer, e que deve ter acontecido, eles negociaram ali e falaram assim, olha, tudo bem, a gente está aqui, vamos retornar aqui, ó, a gente está aqui com 2 bilhões 288 aqui de risco de perda provável e de risco possível aqui 621. Quanto que vai se concretizar disso? 1 bilhão, mais ou menos, tá? Então, beleza. Então, me paga 1 bilhão e aí eu assumo aqui o que vier depois. Provavelmente foi isso que aconteceu. Mas eu acho que talvez seja olhando essas provisões, esse valor foi meio baixo, né? Então, a negociação poderia ter sido um pouco maior, porque você aumentou aqui em 2 bilhões, né? As provisões de risco trabalhista. Teoricamente, essa transação deveria ter sido feita nesse patamar, né? Uns 2 bilhões de reais. Mas, negociaram 1 bilhão ali com a Advan vai lá e vai pagar esse 1 bilhão. Se a Advan vai pagar rapidinho, provavelmente ela deve ter achado que foi uma boa transação negociar esses 2 bilhões de risco provável aqui, pagando 1 bilhão agora. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, é um sinal ruim para o mercado essa falta de transparência nesse tipo de transação. Vamos ver o que vai acontecer, né? Os analistas estão meio nervosos aí com a área de RI do Carrefour. O Carrefour vai precisar detalhar melhor aí essa transação, mas eu acredito que seja justamente essa parte trabalhista aqui que foi o grande problema aqui desse cashback. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.